Eu até falei isso ontem com ele. Falei, cara, eu entrei na mentoria tomando remédio, eu nem tô tomando mais, cara. Agora eu sinto que o que era muito distante tá a um passo. Eu acho que isso é o que é o meu sentimento hoje. Parece que tudo ficou muito próximo e parece que tudo só depende de mim. Parece que aquilo que eu olhava e falava assim, não, eu dependo que terceiros movam determinadas peças para determinadas coisas acontecerem. Eu percebo, não, preciso que eu vá lá e tome pequenas atitudes diárias que isso vai acontecer. Fala, heróis e heroínas, aqui mais um entrevistado, trazendo aqui para conversar com vocês, para conhecer um pouquinho o Vitor Nascimento, 26 anos, fundador e empresário da empresa Evolve, né? Uma empresa de marketing que ajuda outras empresas a ter mais performance, com inteligência. Hoje em dia, ele vai falar um pouco mais do negócio dele. Mais um membro da mentoria Sprint. Ele já está na comunidade Everyday Hero há mais de um ano, né? E o motivo pelo qual eu decidi convidar ele é porque eu vou dizer que ele estava chegando no final de um ano de ciclo aqui na comunidade e ele participou de uma certa forma. E aí eu cheguei para conversar com ele e falei assim, cara, acho que está na hora de você migrar para a mentoria. E ele não queria de jeito nenhum, mas eu consegui convencê-lo. E a gente vai bater um papo sobre isso. Vitor, seja bem-vindo, se apresenta aí. Eu queria começar pedindo para você, antes de falar sobre o seu momento atual, né, para você se apresentar, falar para quem está assistindo aqui como que você me conheceu, como você conheceu o meu trabalho e em que momento de vida você me conheceu. Depois a gente vem por esse momento aqui. Deixa a galera com curiosidade. Porque essa história do convencimento eu vou ter que contar aqui. Então, primeiramente, agradecer aí, Michel, por essa oportunidade aí, por você ter me escolhido aí. Então, pessoal, meu nome é Vitor Nascimento, tá? Eu tenho 26 anos. Como o João Michel falou, eu sou proprietário hoje da Evolve Inteligência e Negócios. E hoje, né, a nossa empresa ela tem como intuito ajudar outras empresas a crescerem e performar mais dentro de seus nichos, tá? E eu conheci o Michel há alguns anos, cara, atrás, e foi até uma situação muito interessante, porque quando eu conheci o Michel, eu era CLT, e hoje eu sou empresário por causa dele. Foi muito interessante, eu conheci o Michel numa masterclass que ele fez em uma outra comunidade que eu participava, e o Michel ele praticamente me deu uma mentoria ali na masterclass, na hora de tirar as dúvidas, e ele me deu uma sacada que uma semana depois eu pedi demissão e coloquei minha empresa. Tá? Então eu falo que assim, hoje, se eu sou empresário, se eu tenho uma empresa, quem deu esse empurrão e me colocou para frente foi o Michel, tá? Eu sou muito grato a ele. Sempre ele sabe disso. Sou grato a ele muito Eu sei. por esse Com pontapé certeza. aí. Eu estou aqui sorrindo, me sinto lisonjeado de ter tido essa oportunidade dentro dessa masterclass, que foi até com o Negão, né, o empurrador. Exatamente. Eu tinha acabado de voltar Do Iron Man. do Ironman, tinha acabado de concluir o Ironman, eu dei uma masterclass sobre disciplina, e aí na hora de tirar dúvidas a gente conversou, né, e você direcionou. O mais engraçado é que passou quase que um ano, não foi mais ou menos uns 8 ou 10 meses, e a gente não se falou mais, aí do nada tu apareceu e falou, cara, quero entrar na tua comunidade, como que eu faço? E aí, porque eu acho que vai me ajudar muito e sou grato, porque aí você me contou essa sua história, né, que tipo, você tinha largado a CLT e começado o teu próprio negócio, e aí você passou um ano na comunidade. Como que foi para você entrar? Como foi a tomada de decisão para você entrar na comunidade? Qual foi o sentimento que surgiu naquele momento ali? Então, logo quando eu entrei na comunidade, foi um momento onde eu estava já há alguns meses, né, como empresário, só que comecei a ter alguns problemas, né, porque como eu sempre falo, né, as pessoas às vezes têm dificuldade em começar, mas depois que você começa, você passa a ter a dificuldade que é continuar. Então eu comecei a ter algumas dificuldades, né, dentro do meu negócio, comecei a ter muitas dificuldades e dentro do meu círculo eu não conseguia encontrar ninguém que pudesse me ajudar. Eu falei, tá na hora de eu
trocar de amigos. Não trocar meus amigos, mas está na hora de conhecer novos amigos. E foi nesse momento que eu falei, por que não entrar na comunidade do cara que me ajudou até onde eu estou hoje? Então foi isso que me motivou a poder entrar na comunidade e ficar mais próximo, né, de pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu, que era ter sucesso no seu negócio. Muito bom. E uma das coisas, eu me lembro que a gente tem uma tradição, né, dentro da comunidade, que é a roda de fogo, né, o que as pessoas conhecem como hot seat e tal, eu chamo de roda de fogo. E você logo de cara entrou, fez algumas perguntas, a gente tem a tradição lá de colocar a pessoa na roda de fogo para compartilhar os problemas, e aí você já redirecionou, me lembro que você tinha dado uma redirecionada, um reposicionamento na tua empresa, né? Você era gestor de tráfego e você já começou com a roda de fogo, você falou assim, eu tenho que me posicionar de outra forma, eu vou agir de outra forma, e aí você, durante esses últimos quase 12 meses, você vem tocando o teu negócio, só que novos problemas surgiram, né? E aí a gente bateu um papo sobre o renovar, né, a comunidade, etc. E eu falei assim, cara, como que está sendo a tua vida hoje em dia, né? Como que está a sua vida? O que está acontecendo na tua vida? E aí você compartilhou um pouco comigo. Eu falei, cara, o ideal é que você entre para a mentoria sprint, né? Conta um pouquinho desse teu momento. Esse momento. Quando que tu entrou? Foi o quê? Um mês atrás? 2 meses atrás? Tem um mês, um pouquinho, acho mais que um mês, assim, que a gente teve essa conversa, esse primeiro contato, e de mentoria tem aí, eu acho, 25 dias, né, de mentoria. Eu abri uma exceção para trazer ele aqui, que normalmente eu não gosto de trazer as pessoas antes de ela passar pelo ciclo completo da mentoria. Mas uma coisa que me fez, até que a gente vai chegar no ponto onde eu vou falar sobre o porquê que eu coloquei minha mão no fogo pelo Vitor, eu não faço isso por todo mundo, e vai ter um monte de gente com ciúme aí, porque eu não faço. É verdade. Porque eu conheci, basicamente, antes de abrir a vaga para a mentoria, eu faço uma sessão estratégica com as pessoas, onde eu identifico qual é o negócio, quais são os problemas que ela está enfrentando e tal. E eu vou, cara, como você estava 45 dias atrás? Compartilha aí um pouquinho do que você estava passando como empresário, como pessoa. Compartilha comigo isso. Ou com todo mundo, né? E aí, eu sei que eu estou te jogando no meio aqui, vai ficar gravado para a eternidade. Não, tranquilo. Assim como todo profissional liberal, né, que começa um negócio, eu comecei a crescer desorganizado, né, tanto na minha vida pessoal, tanto na minha vida profissional. E isso começou a criar vários problemas que começou a afetar a minha saúde também. Começou a afetar minha saúde, minha relação com a minha esposa, começou a afetar várias áreas da minha vida, até o meu relacionamento com meus próprios pais, tudo isso começou a afetar muito. E, ao mesmo tempo, eu também trabalhava muito e não produzia. Né? Não sentia que produzia, né? Exatamente, até porque, assim, nesse tempo, minha empresa cresceu bastante, em vista do que era lá no início, né? E foi nesse momento que eu estava passando por algumas dificuldades, alguns problemas de saúde e tudo mais, que o Michel fez a sessão estratégica comigo e ele ficou, você precisa da mentoria, eu falando, não sei se eu preciso, e o Michel falou uma coisa que foi muito interessante, né? Que eu falei assim para ele, olha, Michel, eu acho que não é o momento, né? Porque eu preciso resolver algumas coisas para eu poder participar da mentoria. Aí ele falou uma coisa assim que me tocou muito e foi essa virada de chave que me fez entrar. E foi quando ele falou assim, cara, se você estiver bem, você não vai precisar da mentoria. Você precisa agora. Você precisa nesse momento. Eu tô aqui para ajudar você a sair de um momento ruim que você está vivendo para viver um momento bom. Se você tiver um momento bom, não precisa, cara. Você não vai precisar de mim. Isso é uma das coisas que eu falo para as pessoas. As pessoas
É a mentalidade daquela pessoa que fala assim, eu vou esperar me tornar milionário para começar a guardar dinheiro. E é o contrário. Você começa a guardar dinheiro antes, entendeu? E assim que você, com o tempo, com o trabalho, com o esforço, com uma dose de sorte, com um pouco de mentoria, você vai alcançar o milhão, vai se tornar mais rico, vai entender sobre riqueza, né? E a mesma coisa eu falo para os mentorados que falam assim, eu não estou no momento agora. Quando eu estiver melhor, eu entro para a mentoria. Não, é agora que tem que entrar, porque é agora que a gente precisa dessa gestão, dessa organização, de fazer o trabalho, que é o que você falou logo no início, que é a minha especialidade, é colocar ordem, estrutura, né, nesse crescimento desorganizado, nesses hábitos que não estão muito bem controlados, porque você se tornou um empresário, você tinha o CLT, o seu chefe te dizia quando você entrava no trabalho, quando você saía, e aí quando você começou a construir o teu próprio negócio, você começou a aceitar as demandas como se fossem obrigações e sem organização, sem limites, né? E é muito, muito importante dizer isso, que os limites, né, que a gente começa a criar é o que determina o quanto a nossa capacidade de focar, de concentrar, de produzir, né? Porque se a gente começa a dizer, cada sim que a gente diz é não para uma porrada de outras coisas, né? E eu acho que isso, dentro da mentoria eu já pude passar isso para você. E, novamente, uma coisa que as outras pessoas vão ficar com inveja é que você é um cara muito determinado. Eu já sabia disso pelo fato de você estar na comunidade, eu te conhecia, pelos seus resultados, né? E aquilo, você tem sede por informação e sede por aplicar o conhecimento passado, que também tem esse diferencial, né? Vamos falar um pouco especificamente da mentoria agora. Descreve um pouco como foi do momento que você abraçou a ideia de falar, beleza, vou entrar na mentoria. Porque foi muito engraçado, que foi assim, beleza, vou entrar. Aí você falou assim para mim, cara, quando que a gente pode se reunir? Eu falei, eu gosto de gente assim. Não, mas eu gosto de gente assim. O cara que tá faminto, entendeu? Tipo, e aí, depois eu vou até comentar sobre um outro comentário que teve lá, e aí eu vou. Mas conta pra gente como foi. Por exemplo, o que você mais curtiu desde que você entrou? Tipo assim, quais foram as ferramentas que você mais gostou? O aprendizado? O que você tem? Traz para a galera aqui que está do lado de fora. Traz uma visão do que foi esses últimos 25, 30 dias. Eu acho que o primeiro ponto, né, a falar sobre esse tópico aí é o seguinte: quem está passando por um problema, muitas vezes não sabe exatamente qual o problema que está vivendo. Esse é o primeiro ponto. A gente acha que sabe qual é. E quando eu iniciei na mentoria, eu cheguei e falei com o Michel, coloquei alguns problemas na mesa, e eu fiquei assim, a Michel me passou algumas coisas em relação, né, ao que eu precisava melhorar, e eu fiquei, inclusive algumas ferramentas, e ele falou assim, cara, faz isso. E quando ele me passou, eu falei, cara, mas vou fazer isso? Não tá, sabe, não tá tão aliado àquilo que eu tô pensando, né, que eu passo, que é o meu real problema. E aí o Michel falou, faz, olha, não faz, só faz o que eu tô falando. E aí a primeira ferramenta que ele me passou foi uma ferramenta para eu anotar de 20 em 20 minutos o que eu estava fazendo. Que o meu primeiro grande problema que ele identificou foi a questão da minha desorganização diária, né? Tanto da minha vida pessoal, tanto da profissional. E aí eu falei, cara, ficar de 20 em 20 minutos anotando o que eu estou fazendo, cara, sei lá e tal, mas eu falei, não, eu vou fazer o que ele está fazendo, o que ele está falando. E aí eu comecei. Cara, eu fiquei 5 dias anotando, botei um alarme do meu telefone de 20 em 20 minutos, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, tá? E toda hora eu anotava o que eu estava fazendo. Eu fiz durante 5 dias, e aí eu comecei a perceber vários problemas no meu dia, onde eu falei assim, caramba, é por isso que eu estou vivendo estressado, é por isso que eu não durmo direito, é por isso que eu sinto que meu dia não é produtivo, porque eu simplesmente não tinha foco nas coisas que eu estava fazendo. Eu não dividia meu dia em blocos, como hoje eu divido,
para poder trabalhar, para poder passar um tempo, ter o famoso tempo inegociável com a minha família, com a minha esposa, né, com os meus pais. Então, quando eu fiz essa primeira ferramenta, foi aí que eu comecei a ter várias ideias do que fazer e eu até falei isso ontem com ele. Não sei se foi ontem ou se foi hoje que eu falei. Falei, cara, eu entrei na mentoria tomando remédio, eu nem tô tomando mais, cara. Então, assim... Caraca, mas isso é fantástico, porque, cara, eu só pedi, só para você ver como o Vitor é determinado, tá? Eu pedi para ele fazer 2 dias, porque eu sei que essa ferramenta que eu passo é uma ferramenta extremamente chata e desafiadora, assim, no sentido de você ter que ficar anotando exatamente o que está fazendo, e você começa a ter reflexões durante o seu dia que geram em você uma angústia, porque primeiro que você percebe que você não está fazendo o que você deveria fazer, você percebe muito, você começa a fazer uma autoanálise muito, muito grande do que acontece. Ele foi lá e não fez só 2 dias, ele fez 5, né? E aí, o mais legal de tudo é que eu sabia exatamente onde ele precisava melhorar, o que eu precisava fazer com ele. E ele não via, ele falou, né, antes, né, que a grande sacada é quando a gente está dentro de um problema, né, a gente nem sabe qual é, a gente acha que talvez a gente comece a tratar o sintoma, a gente começa a achar que as soluções vão ser de um jeito, mas quem está de fora e que tem mais experiência consegue perceber o que precisa ser feito de verdade, né? E eu fico muito, muito feliz. Por isso que eu estou falando que, desde o início eu venho falando que eu trouxe ele para ser entrevistado aqui hoje, por conta dessa dedicação dele, por conta dos resultados que ele está obtendo tão rápido, né? Porque eu quero que seja um incentivo para quem já faz parte da minha mentoria, né? E ainda reluta a colocar em prática algumas ferramentas, né? Então eu falo, faz, tá? Faz a ferramenta, porque se eu estou falando para você fazer essa ferramenta, é porque ela é importante para você, né? É o que vai te tirar do que você está vivendo agora e vai te colocar no próximo nível. E eu me lembro, teve um outro momento, foi na sessão estratégica, porque você teve umas 3 crises comigo, né? Nesses últimos 45 dias, a gente teve 3 crises, e porque eu não vou aqui só para contar a história de vitória, né? Na verdade, eu acredito que tem sido um momento vitorioso aqui, esse relacionamento, eu e o Vitor, 45 dias positivos, poderosos, entendeu? Cara, toda semana o Vitor traz notícia melhor, né? Porra, saiu de férias com a namorada, com a esposa, e, tipo, nem sabia, assim, nem pensava isso há 45 dias atrás. Entendeu? Tipo assim, várias coisas assim, pequenos detalhes que eu tô, assim, muito feliz. Mas eu tenho que contar essas... Não vou falar 3 derrotas, mas 3 momentos que eu me lembro bem, assim, dessas nossas conversas. A primeira foi durante a sessão estratégica, que eu fiz uma pergunta para ele e ele começou a me contar uma história triste. Qual foi a porrada que eu te dei logo de cara nessa aí? Cara, isso foi muito interessante, porque esses momentos são divisores de água no que você está passando, né? E isso foi muito interessante, porque eu comecei a contar sobre a minha vida, aí o Bichão pegou e falou, cara, para tudo agora. Você acha que você tem problema? Deixa eu contar a minha história para você, então. Aí o Michel começou contando a história dele também, e ele falou, sabe qual é a minha história? Sabe que a minha história e a sua tem em comum? É que ela não serve mais para porra nenhuma. Entendeu? Então é daqui para frente, cara. É lógico que a gente tem algumas coisas do passado que a gente tem que tratar, tudo mais, mas no meu caso, né, específico, eu estava muito preso a determinados problemas do passado e estava esquecendo de olhar para frente. E foi nesse momento que ele deu essa porrada que simplesmente eu comecei a dividir, tá? Eu comecei a olhar para frente, esquecer um pouco do que passou, e foi o primeiro, eu digo que essa sessão estratégica foi o divisor de águas, tá? Da mentoria. E foi daí que começou minha mudança. Essa foi muito importante. E, normalmente, eu não estou falando para você botar para debaixo do carpete
os seus problemas, o seu passado, é óbvio, eu faço terapia, eu recomendo terapia para todo mundo, tá? O que eu estou falando também, e a grande sacada dessa porrada que eu dei no Vitor nesse dia, foi que, tipo, existem formas de você contar a tua história, né? E o Vitor estava, assim, contando sempre muito triste, muito difícil e tal. São essas dificuldades que vão enobrecer, assim, tornar mais nobre, né, a nossa vida. Né? Porque eu falei para ele, porra, eu podia contar uma história de um cara que foi atropelado e nunca fez mais nada. Mas eu decidi que, fui atropelado por um ônibus e decidi melhorar o mais rápido possível e correr uma corrida de 10 km, depois ser um Ironman. Então, eu sei que eu passei por um monte de coisa difícil, né? Tipo, eu poderia estar aqui contando uma história triste, mas tipo assim, no passado, você tem duas opções, contar uma história triste e contar uma história de superação. Eu vejo dessa maneira. Eu sou aquele cara que gosta de ser o super-herói. Eu gosto, por isso que a minha comunidade também leva o nome Everyday Hero, porque eu acredito que todos nós somos heróis diários. É uma luta constante de superação, de sair da zona de conforto, de buscar melhores resultados para quê? Para dar conforto para nossos pais, para a gente, para a família, para a esposa, entendeu? Para viver uma vida mais feliz, para poder impactar mais o mundo. Cara, não sei qual é a tua paixão, não sei qual é o teu objetivo, que te move, mas nós somos heróis dentro dessas nossas vidas. Então a gente tem que fazer isso. Mas vamos lá, essa foi a primeira, beleza? Fiz a sacada, começou a botar em prática os exercícios. Pum, teve uma crise lá, não me lembro. Teve a segunda crise. Qual foi a segunda crise, você lembra? Lembro. Eu comecei nesse período, né, que eu comecei realmente, falei, cara, eu preciso organizar tudo, eu preciso colocar as coisas em dia, eu preciso colocar tudo no papel e eu preciso resolver, né? Então vamos começar a colocar no papel e resolver. Assim, quando eu comecei a resolver, aí vieram, sabe, vários problemas, por quê? Você começa a mexer em coisas que estavam confortáveis. E, normalmente, esse conforto são de outras pessoas com você. Outras pessoas estão confortáveis com o relacionamento que tem com você. E quando você muda, você começa a incomodar, né? Nem que a outra pessoa não quer que você mude, mas é que você chega e começa a colocar limite em certas coisas, né? Acho que essa é a palavra. Não, aí que está a palavra-chave. Você se reconhece seu valor e aí você impõe limite para tudo. Né? E as pessoas estavam acostumadas a, de uma certa forma, abusar de você, porque você queria agradar todo mundo. E aí que tá. Quando você começa a se ver que o seu tempo é limitado, que você tem que impor limites ao seu ambiente, ao seu círculo de amizades, ao círculo de pessoas que estão ao seu redor, dentro da tua própria empresa, que você também não vai ser o super-homem, entendeu? Que você tem que resolver os problemas, mas que você não pode resolver os problemas dos outros, cada um tem que ser responsável, e você começa a praticar isso, e aí é como mexer em casinha de marimbondo. Todo mundo estava bonitinho, e a galera começa a querer dar a ferroada. E foi nessa hora aí que eu comecei a brigar com todo mundo, né? Comecei a ter problema com todo mundo ao mesmo tempo. E como eu já vinha um pouco sensível pelas coisas que eu já estava passando, e aí chegou um momento que foi uma baixa muito grande que eu tive, e aí é até uma coisa que é muito interessante falar aqui, e na mentoria você tem acesso direto ao senhor Michel, às vezes é ligação mesmo, tá? Você está passando por alguma coisa, você liga, ele atende, fala assim, se ele não puder atender, ele vai marcar um momento ali para poder falar com você, e eu peguei o telefone e falei, Michel, tô precisando falar com você aí, cara. E ele me atendeu assim prontamente, falou, vamos lá, 5 minutos aí pra gente coisa. E a gente ficou 20 minutos no telefone, tá? Eu falei, cara, eu tô passando por isso, tive esses problemas, tive uma baixa muito grande, não sei o que fazer e tal. Aí ele pegou, falou, cara, você precisa continuar, entendeu? Descansa, bota sua cabeça no lugar
e entenda que isso faz parte do processo. Só que você não pode parar agora, né? Você precisa continuar e você precisa fazer com que as pessoas entendam, né, o seu momento. E aí foi até um ponto que eu até levo isso hoje para alguma situação na minha vida, foi o seguinte, cara, você não tem que brigar com ninguém. A partir do momento que você levanta a sua voz, é porque você já perdeu totalmente seu poder de persuadir alguém. Então, depois que eu falei, cara, realmente, quando eu começo a brigar é porque acabou a minha razão. Perdi tudo. E aí eu coloquei minha cabeça no lugar e acho que uma semana depois, né, eu liguei para o Michel e falei, cara, agora eu tô te ligando para poder te agradecer por aqueles conselhos, porque eu não só resolvi os problemas que eu tive na empresa, problemas com família, mas eu também consegui até aumentar o faturamento da minha empresa, porque resolver os problemas me motivou a ter mais energia, a ficar mais ligado, a ter mais vontade de vencer, tá? Eu falei assim, cara, eu fiz uma coisa que era totalmente inimaginável. Eu fiz 3 ligações e fechei 3 contratos. Então, assim, foi 100% de aproveitamento, cara. Então, Bom assim, demais. Cara, uma pergunta aqui. Como que você se sente agora em relação aos seus negócios e à sua própria capacidade de alcançar seus objetivos? eu sinto que o que era muito distante está a um passo. Eu acho que isso é o meu sentimento hoje, sabe? Parece que aquilo que eu olhava e falava assim, não, eu só vou conseguir atingir isso no fim do ano, eu só vou conseguir atingir isso no ano que vem, é plano para 2024. Eu comecei a perceber que eu posso fazer isso semana que vem, eu posso fazer isso daqui 2 dias. Então, parece que tudo ficou muito próximo e parece que tudo só depende de mim, sabe? Parece que aquilo que eu olhava e falava assim, não, eu dependo que terceiros movam determinadas peças para determinadas coisas acontecerem, eu percebo, não, preciso que eu vá lá e tome pequenas atitudes diárias que isso vai acontecer. Então, Boa, boa. esse é o sentimento que eu tenho hoje. E, beleza, a gente falou muito, eu sei que você já elogiou demais a mentoria, a comunidade, mas olhando para trás, desde aquela masterclass e até hoje, né? Qual foi o maior impacto que a mentoria, ou esse tempo todo, teve em sua vida pessoal e profissional? E como isso mudou sua perspectiva e abordagem? Então, sobre minha vida pessoal, eu comecei a perceber que a mentoria me trouxe essa organização, eu consegui dominar áreas da minha vida pessoal ali, como eu falei, né, de relacionamentos, que era o grande problema que eu tinha, de dedicar tempo a pessoas importantes na minha vida. Eu comecei a ter esse tempo, né, porque eu deixava de ter o tempo com as pessoas e aquilo me incomodava lá, sabe? Eu vivia com aquela culpa. Caramba, não estou indo ver meus pais, entendeu? Eu estou um mês sem ver meus pais. Meus pais moram a 20 quilômetros de mim. É, eu não vejo minha esposa porque eu estou sempre com a cara no computador trabalhando. E eu comecei a ter essa organização, eu comecei a ter mais tempo, a conversar mais com minha esposa, passar mais tempo com ela, sair com ela, até viajei, como o Michel falou. Comecei a ver meus pais, meu pai também é flamenguista, como eu. Comecei a ir assistir os jogos do Flamengo com meus pais, com meu pai, né? Passar um tempo com minha mãe. Na vida profissional, eu comecei a ter mais confiança para delegar as tarefas para os meus sócios também, para os meus funcionários. Inclusive, eu nem falei aqui, foi uma outra ferramenta que o Michel passou, que foi a matriz RACE, né? Que eu nem comentei aqui sobre isso. E essa matriz RACE foi onde a gente começou a definir todas as tarefas que a empresa executava e a atribuição de cada um. E depois que eu executei essa ferramenta, ficou muito claro dentro da minha empresa como tudo deveria ser feito. E aí eu comecei a ter essa confiança de delegar, né? E não só de delegar, mas de cobrar os resultados, né? De uma maneira mais assertiva.
porque muitas das vezes eu passava o que tinha que ser feito, só que eu percebi que as pessoas não faziam porque elas não entendiam o que era para ser feito. Elas não entendiam qual era o papel delas. É muito interessante. A matriz raça é uma ferramenta, né, que não só traz clareza para quem está executando, mas para o líder, mas para também quem está executando e para quem está envolvido nas tarefas, né, porque tem que ser comunicado, etc. Isso é como se fosse um organograma de todas as atividades que acontecem na empresa, né? Que você tem clareza de que como que todo mundo está se comunicando em relação a tudo que está sendo feito. E por mais que pareça complicado, não é, né? Claro, tem que botar a mão na massa, identificar os processos, identificar as atividades e realmente colocar as pessoas certas em cada uma das suas responsabilidades. Mas, cara, eu fico, assim, muito feliz com tudo isso. Uma das perguntas que eu queria fazer para você é que você falou muito o quanto mudou o profissional, você falou muito como mudou a questão dos seus relacionamentos, mas e o Vitor? O que mudou na vida do Vitor, assim, pessoal, a parte pessoal dele? Saúde, foco, essas questões que eu sempre falo, né? Eu te ensino, eu te ajudo a construir um negócio ao redor da sua vida, né? Não o contrário, né? Não é para você, tipo, colocar o teu trabalho, que era o que acontecia com a tua vida, porque foi o que eu cheguei para você e falei, cara, tu precisa da mentoria sprint, porque você está vivendo de uma forma que não é para viver. Você está vivendo, tipo assim, você não tinha tempo negociável com tua família, com tua esposa, tu não tinha tempo para você, tu não se cuidava, tu não tinha horário para dormir, tu não tinha horário para nada, entendeu? E tudo estava sendo prejudicado e você ficava nessa angústia, nessa ansiedade. Porra, fiquei feliz pra caramba que tu falou que parou de tomar o remédio, mas olha só, não falei para ele parar de tomar remédio, não. Eu fico feliz porque é importante. Mas sempre, cara, como que o Vitor, né, essa parte, o pessoal do Vitor mudou nesses últimos 45 dias? Então, sobre essa questão aí da medicação, eu não tomava medicação porque eu precisava da medicação, né? Eu tomava medicação porque eu estava vivendo um momento onde eu estava precisando dela. Então, assim, só que são nesses momentos, né, que você vai tomando porque você precisa, é que você acaba realmente necessitando para o resto da sua vida. Então, assim, eu iniciei, né, porque eu precisava, mas chegou um momento que eu não precisava mais. Então, mas também foi por causa tipo disso. Assim, tipo botar um band-aid numa goteira, entendeu? Tipo assim, beleza, vai segurar ali por um tempo. Daqui a pouco o teto todo vai cair para o chão. E é isso que acontece. Se você não ir direto na fonte do problema, no telhado, né, da casa, né, onde está acontecendo a infiltração de água. Né? Então, tipo assim, a ideia da mentoria é exatamente isso: você se conhecer e mudar as áreas que estão impactando nessa ansiedade, nessas outras coisas que falta de concentração, sono, etc. Porque, assim, só para frisar isso, né, para ficar também, para as pessoas também entenderem sobre isso, é que se você não tem um problema de saúde já diagnosticado, que realmente necessita de remédio, se não for nesse caso, pode ter certeza que muitos dos problemas que você acha que você tem vêm da sua vida e da maneira como que você leva a vida. E como você vai levando a sua vida, muitas das vezes, de uma maneira errada durante muito tempo, aí você acaba desenvolvendo um problema que realmente necessita de uma medicação. Então, eu estava nesse caminho e agora eu troquei meu caminho. Então, assim, eu já comecei a perceber que eu já não preciso disso mais. Então, essa parte foi resolvida. E, voltando à sua pergunta sobre eu, cara, é importante também frisar o seguinte, que quando eu elogio aqui a mentoria, a comunidade e tudo isso, cara, eu elogio porque eu sou a prova viva de estar vivendo o resultado, sabe? Disso está acontecendo comigo. Eu não tô assim, eu não tô aqui querendo encher a bola do Michel, não, e encher a bola da comunidade, do produto, não. Eu tô falando com paixão e com vontade aqui, porque, cara, eu resolvi um problema da minha vida. Entendeu? Eu resolvi uma coisa que me deixava triste, que estava me deixando infeliz, e hoje, assim, eu tô cheio de energia, eu tô falando com paixão, porque é esse o momento que eu tô vivendo, tá? Eu tô vivendo um momento de felicidade, eu tô vivendo um momento onde eu saí
de uma tristeza profunda que estava impactando os meus resultados, estava impactando na minha relação com as pessoas. E, cara, hoje eu estou vivendo um momento onde, lógico, eu tenho problemas, os problemas continuam acontecendo, mas eu estou vivendo um momento onde eu estou muito mais feliz do que triste. Então... E aí, problema sempre vai ter, cara, mas a gente está aí para resolver eles e entender que é isso. A vida não é feita... não sei quem colocou isso na cabeça dos outros, que não tem problema na vida, né? Que a vida é para ser... Acho que essa questão a gente tem que mudar mesmo, entender que a gente tem que estar preparado para os problemas que vão vir, né? É isso. Cara, para encerrar aqui nosso bate-papo, essa entrevista, que eu estou muito feliz, qual é a mensagem que você gostaria de compartilhar com alguém que está em dúvida sobre se juntar à mentoria? Entendeu? O que você diria para ajudar as pessoas a encorajar elas? Eu sei que toda entrevista já foi um encorajamento, né? Mas o que você diria para a pessoa para dar o próximo passo? Então, olhando para a situação dessas pessoas que não querem entrar na mentoria, é como se eu estivesse olhando para mim, né, antes de entrar. E falando para mim, né, antes de viver toda essa experiência, falo assim, cara, se você foi identificado que a sua situação precisa de uma mentoria, dê uma chance, não para a mentoria, mas dê uma chance para você mesmo. Que o problema que você está vivendo e você não está conseguindo resolver sozinho, você precisa de alguém para resolver. Tá? Então, esse passo, né, que falta, essa coragem que falta, muitas das vezes a gente começa a olhar preço das coisas e não começa a enxergar valor. Né? Então, um ponto que eu falo para você é o seguinte: para de olhar preço e para de olhar, muitas das vezes, os pontos negativos e dê uma chance para você mesmo de poder falar assim, caramba, minha vida minha vida não está do jeito que eu gostaria, mas a mentoria é uma chance de ela ir para o ponto que eu quero estar. Então, assim, é o que eu sempre falo, eu me arrependeria muito dos nãos, né, se eu tivesse efetivado os nãos que eu dei para o Michel lá atrás. Porque eu dei na mesma conversa, eu dei uns 5 nãos para ele. Entendeu? E ele insistiu, depois eu falei, não, beleza, você me convenceu, eu vou fazer, eu vou dar essa chance. E eu dei e vou falar que até uma coisa que eu falei lá na mentoria, cara, lá no qual que a gente teve lá, né? Agora o objetivo era melhorar determinados pontos, né, da minha vida. Hoje em dia eu já coloquei um outro, que é continuar na mentoria na próxima. Entendeu? Sim. Então... Cara, realmente você é um caso à parte, não é todo mundo que eu escolho convencer ou fazer o que eu fiz. No seu caso, você, não só pelo que eu entendi do teu negócio, do que você estava passando na sua vida pessoal, como organizar sua empresa, o que eu podia fazer por você, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer, entendeu? Então, tipo, algumas pessoas... Eu já fiz sessão estratégica com algumas pessoas e falava, não, essa pessoa não tem por que convencer, entendeu? Eu vou fazer o pitch, claro, mas porque eu vejo que eu posso ajudar. Mas tem gente que não está engajado. Então, no seu caso, você já tinha passado pela comunidade Everyday Hero, eu sabia do seu comprometimento, e dos seus problemas. Então eu falei, cara, seria um tiro no pé seu se você não entrasse, né? Se você não tivesse entrado, e eu fico feliz que você acertou nessa sua escolha. Para quem ainda está em dúvida, eu acredito que o que ele disse, o que o Vitor falou é exatamente sobre isso, e eu não quero aqui também aceitar uma responsabilidade que não é minha, tá, pessoal? Explicar aqui. Eu não faço milagre, no sentido de que eu vou te apresentar as ferramentas. Se você não colocar as ferramentas em prática, eu não vou fazer por você. E é isso que eu tenho falado. Por exemplo, eu pedi aquela ferramenta que foi utilizada para você identificar onde você está gastando o seu tempo durante o dia.
eu peço 2 dias das pessoas. Okay? A cada 3 meses eu peço para ela fazer 2 dias. O Vitor fez 5. 5. Então, quanto mais você colocar em prática o que eu peço de você, mais rápido você vai ter resultado. Mais rápido você vai se encontrar, vai se entender. Porque eu também já passei por tudo isso. Né? Todas as ferramentas que eu trago foram ferramentas que eu apliquei em mim. Foram ferramentas que não é que eu desenvolvi, mas eu investi mais de 10, 20 mil reais em várias mentorias nos Estados Unidos, aqui em masterminds brasileiros, em cursos. Por quê? Porque eu queria trazer o melhor para cá. Então, realmente, passar isso para as pessoas, para elas entenderem que eu consigo ajudar de verdade. Se eu cheguei a identificar que eu posso te ajudar, eu não quero que você rasgue o seu dinheiro. Na realidade, eu acredito que é um investimento inestimável em relação ao que você pode ter como valor na sua vida. Imagina, o Vitor pagou 5 mil reais. Eu não gosto nem de falar de valores aqui, porque isso aqui vai ficar gravado por muito tempo e daqui a pouco o valor sobe, entendeu? Mas ele pagou 5 mil reais para estar 4 meses sendo acompanhado por mim. Em 25 dias, a vida dele já deu uma virada. Por exemplo, vou te fazer para encerrar aqui, quanto você acha que vale a mentoria? Né? Por exemplo, quanto de valor, você pagou um preço, mas quanto de valor você já teve em retorno no teu negócio e na tua vida pessoal? Cara, eu não consigo nem assim, estimar isso porque a única coisa que eu posso dizer é que 5 mil reais foi barato, cara. É a única coisa que eu posso dizer, porque, cara, se eu for falar eu vou até me estender muito se eu for começar a falar do quanto, assim, o que eu sinto hoje, do quanto 5 mil reais não vai comprar nunca, cara. Isso que vale, o que eu sinto hoje, cara, vale muito mais do que 5 mil reais, cara. Eu até é uma pergunta que eu até faço para as pessoas. Quanto que vale seu sono? Eu não estava dormindo. Agora eu tô. Entendeu? Então, quanto que vale você acordar todo dia e não olhar para o despertador e falar assim, caramba, eu vou viver mais um dia. Ou você olhar para o seu despertador e falar assim, não, vou dormir mais pouco. Entendeu? Então, cara, aí que eu deixo, né, para as pessoas poderem pensar nisso. Quanto que você acha que vale isso? Para mim, não tem preço, cara. Para mim, não tem preço. Então, Quanto vale um tempo inegociável com a sua família, com a tua mãe, com o teu pai? Quanto vale assistir um jogo do Flamengo com o teu pai? Eu sei disso porque, tipo assim, eu também não consigo colocar preço. Pô, eu assisti um jogo lá do meu filho, né? Meu filho tá indo para os Estados Unidos amanhã, e aí, tipo, terça e quinta ele acordou cedo para ir me filmar, minha mãe também tá aqui, nós 3 fomos juntos para ver o sol nascer. Tipo assim, foram momentos únicos ali nossos. Tipo, quanto vale isso? Tipo, sério, não tem preço. E é isso, a gente viver uma vida com essa intencionalidade, né? Tipo assim, ter essa intenção, ter esse prazer de acordar todos os dias, acho que é real. Gosto demais. Obrigado, Vitor. Fala aí o seu arroba aí para a galera te seguir, fala aí o site aí, o Instagram, e daí deixa aí tua mensagem final e muito obrigado aí por ter aceito o convite, com coragem, e não tenho dúvida que você vai continuar sendo um caso de sucesso aí, vai poder ajudar muitas outras pessoas, não só através do seu negócio, né, como você vem ajudando os negócios, as pessoas, os outros proprietários de negócios aí, mas também compartilhando aí um pouco dessa tua jornada, porque você não está sozinho, tudo que você... Na verdade, o que você estava passando é uma das minhas especialidades, e por isso que eu enfatizei a necessidade de você fazer parte. E também quis convidar você o mais rápido possível para te entrevistar aqui também, para ver se mais pessoas, que eu sei tem um monte de workaholic, passando problema, infeliz,
não com o próprio emprego. Tipo, eu acredito muito que o nosso negócio, né, o emprego, o negócio, ele porra, nos dá honra, né? A gente tem prazer em botar, de ganhar dinheiro para botar comida na mesa, para pagar nossas contas, ter um lugar, um teto para morar. A gente tem, isso dá sentido à vida, entendeu? Mas a gente faz isso por quê? Pelos nossos relacionamentos, pelas pessoas que nós amamos. E se a gente não está tendo tempo para fazer isso, tem alguma coisa errada. Exatamente. E eu que agradeço, cara. Primeiramente, é sempre um prazer ser convidado. Eu reservei hoje à tarde, né? Quando você me convidou, reservei à tarde ir dentro da minha empresa só para poder vir aqui falar, porque é sempre um prazer, cara, a gente poder falar e poder compartilhar com outras pessoas aquilo que funcionou para gente, né? O que eu estava passando era uma coisa que eu não desejo assim, para ninguém passar. Cara, se você me convidar 10 vezes para vir aqui e ter que falar para outras pessoas poderem ser ajudadas, cara, eu vou vir com o maior prazer, entendeu? Porque, como eu falei, não é comercial, não é nada comercial isso aqui. Isso aqui é de verdade, entendeu? Então, eu que agradeço pelo convite. Para o pessoal aí que quiser me seguir, meu arroba número 1, Victor Nascimento, tá? E o nome da minha empresa é Evolve, para quem quiser encontrar no Instagram aí, é Evolve In, né, IN, e na verdade, Evolve Inteligência, e o site é evolvein.com.br, tá? Então a gente está sempre à disposição e o que precisar, estamos às ordens. Muito bom. Vitor, obrigado novamente. Pessoal, não esquece, eu sempre esqueço aí de pedir para vocês curtirem. Não esquece de curtir, assistir até o final. Deixa seu comentário, vamos apoiar o Vitor. Se tiver alguma pergunta, manda comentário. Óbvio que ele vai acompanhar essa entrevista dele também. Ele pode responder outras perguntas lá nos comentários do meu canal, mas pode seguir ele também. E segue aí, beleza? Assina o canal, porque todo dia tem um vídeo novo. E em breve teremos mais novas entrevistas com mais casos de sucesso aqui da Mentoria Sprint e da comunidade A Vida Hero. Pessoal, muito obrigado e até amanhã.